Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal Nordestino Palmeirense, tá? Uma passada rápida, um vídeo rápido, espero eu que seja, falando aí sobre o Everton no Grêmio, tá? O Everton vai para a equipe gaúcha esse ano, vai ser goleiro titular de lá. E, cara, eu vou direto ao ponto. Pra mim é ídolo, tá? Eu vejo muito palmeirense aí, mal agradecido. Palmeirense que... essa é a minha opinião, tá? Discorde se você quiser, tá? Se você quiser discordar, escreva aí sua opinião, tá? Mas essa é a minha opinião. Que, cara, pra mim é ídolo. Não é mais ídolo que o Marcos. Não é mais ídolo que o Marcos. Marcos, pra mim... foi um dos maiores jogadores que passou pela história do Palmeiras. O maior goleiro que passou pela história do Palmeiras, tá? Mas para mim o Everton é ídolo sim. E por que eu tô falando de alguns palmeirenses de graça? Porque o palmeirense atual, ele não lembra dos acertos, ele não lembra das conquistas, ele só lembra dos erros recentes. Ele não vai lembrar daquela defesa que o Everton fez no jogo contra o Atlético Mineiro, naquele pênalti do Rubens, no Allianz Parque, em que o Palmeiras fez questão de estragar o confronto, quando teve dois jogadores expulsos. Claro, de certa forma, um foi expulso injustamente, o caso do Gustavo Scarpa. Mas fez a questão de estragar o jogo. E quem pegou aquele pênalti foi quem? Foi o Everton. Depois o Murilo fez o gol e classificou. Poxa, vamos passar mais a fundo. Aquela partida contra o Al-Ahly, na semifinal do Mundial. Quantas defesas espetaculares o Everton não fez? Claro, falhou naquele gol, mas o gol estava impedido. Né? Mas, cara, quantas defesas espetaculares o Everton não fez? Contra o Tigres do México, quando a gente perdeu, tantas e tantas vezes o Everton salvou naquele jogo. A gente poderia ter tomado 3 naquele jogo. Eu lembro como se fosse hoje aquele jogo. Cara, tantas e tantas vezes, tantos pênaltis. Bom, falando em pênalti, o jogo lá contra o Botafogo, velho. O Palmeiras só teve mental pra virar aquele jogo porque o Everton pegou aquele pênalti. Só que o Palmeiras ele faz questão de lembrar da falha do Everton contra o Chelsea. Das outras falhas recentes, né, que ele acabou cometendo, né, saída de bola e tal. O Palmeiras ele quer lembrar isso, mas não lembra do que ele fez. É claro que as críticas são válidas. Eu mesmo que aqui critiquei o Everton e eu mesmo pedi o Carlos Miguel como titular. Mas você falar que isso aí nunca foi ídolo, isso aí nunca prestou, já vai tarde. Pelo amor de Deus, rapaziada. Calma aí. Vamos colocar os pés no chão. Também vamos nos colocar no lugar do Everton. Eu sei que ele errou no primeiro momento por não ter avisado o Palmeiras que estava negociando com o Grêmio. Mas, cara, pensa bem comigo. Você é gerente de uma grande empresa. Você está aí nessa empresa, se não me engano, vamos chutar aqui um período. Há 4 anos. Só que aí chega um novato tão bom quanto você, porém jovem e promissor. E aí você acaba, sei lá, adoecendo, ter que cuidar de alguns assuntos pendentes. Você fica um mês e meio não, perdão, 1 semana e meia, 2 semanas fora da empresa, ausente da empresa. Enquanto isso, o novato ele assume temporariamente, talvez aí, a sua vaga de gerente. Só que quando você volta para sua empresa, você descobre que o seu patrão decidiu que esse jovem será aí o novo gerente, que você vai ser rebaixado por um cargo menor e o seu salário será
menor, sendo que você tem potencial para ser gerente. E outra, ele recebeu uma proposta de uma outra empresa bem conhecida em outra região para assumir o cargo de gerente, que era o cargo que ele estava naquela empresa, que ele estava naquela empresa. E aí? Qual a opção que esse cara vai escolher? Permanecer na mesma empresa, com um cargo menor e um salário consideravelmente menor do que ele recebia? Ou ele ir para outra empresa, continuar sendo gerente, continuar recebendo o salário top que ele recebia quando ele era o gerente geral da empresa atual? O que ele vai escolher? Ele vai permanecer ou ele vai sair para poder continuar no cargo de gerência de outra empresa, sabendo que ele é o bom o suficiente para ainda continuar nesse cargo? É simples, é simples, cara. Então assim, eu também não acho que faz sentido o Everton ficar no Palmeiras mais. Então eu também não acho que não faz sentido, cara. Eu entendo, o Everton tem 38 anos, mas, cara, o Fábio tá com 45 e tá agarrando o que tá agarrando, velho. O Everton, pra mim, tem potencial, sim, de ser titular de uma equipe brasileira. E se essa equipe é o Grêmio, que vá. Tudo bem, eu entendo o cara. O cara ainda quer ser titular. Goleiro é uma posição muito difícil, cara. A posição de goleiro é uma posição muito difícil. Não é fácil você ser um goleiro reserva. Vai passar um caminhão aqui, vai trabalhar o áudio, peço perdão aqui para vocês, mas vamos continuar. Goleiro é uma posição muito difícil. Essa posição é muito complicada. Uma posição muito complicada. Porque se você é reserva dessa posição, cara, espera sentado. É muito difícil ser reserva na posição de goleiro, né? E se o cara entende que ele tem potencial para ser titular e não aceita, e ele quiser ir para outra equipe, que vá. Eu entendo. Eu entendo o lado do cara. Eu entendo. E eu também não acho que faz sentido. Tá certo mesmo ir pro Grêmio, tá? E também eu não concordo também com alguns comentaristas, né? Principalmente Fernando Praz aí falando que, nossa, o Everton saiu e agora? Se acontecer alguma coisa com o Carlos Miguel, como é que vai ser? Cara, tem o Lomba. Tem o Lomba. Tem palmeirense aí também que tá tirando o Lomba pra nada, né? O Lomba é um excelente goleiro. Assim, quando chegou no Palmeiras, eu elogiei. O Lomba, eu acho que eu não conheço nenhuma falha do Lomba desde quando ele chegou ao Palmeiras. Tá? Eu gosto muito do Lomba, um bom goleiro. Tá? Mas assim, não entendo, tá? Esse ódio que a torcida palmeirense tem no Everton. Tá? Você pode criticar, você pode achar que sei lá, recentemente não merece ser goleiro titular do Palmeiras, mas você falar que o cara não é ídolo, me desculpa, tá? Me desculpa. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Valeu e fui.